Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme Por Toda a Minha Vida. E esse filme é um filme bem atual, é um filme bem gostoso, romance para assistir, mas tem o quê? Tem o quê? Lágrimas. Por quê? Porque é uma história real, é uma história muito bonita, mas ao mesmo tempo também muito triste. E a gente vai falar mais desse filme. Vamos trazer primeiro o Damião para falar para a gente a nossa ficha técnica do filme. Fala, Damião. Olá, Tati! Olá aos amigos do YouTube, Tatiana Benites. Olá aos amigos da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. A sessão pipoca de hoje vai falar do filme Por Toda a Minha Vida. Data de lançamento, 4 de dezembro de 2020, nos Estados Unidos. Diretor Mark Meyers, 1 hora 33 minutos de duração, um romance, um drama, com uma história linda e, ao mesmo tempo, desafiadora. Filme inspirado em fatos reais e acompanha um jovem casal que acaba de noivar e tem tudo para dar certo. Ele e sua noiva recebem notícias devastadoras quando ele é diagnosticado com câncer terminal no fígado. Com o tempo se esgotando, amigos, familiares elaboram um plano inspirador para ajudar o jovem casal a realizar seu casamento dos sonhos, Tati. Por isso que eu disse lágrimas. Tem também, a gente deixa algumas lágrimas aí nesse filme por causa dessa história que o Damião chamou aí de desafiadora. Eu chamo de triste, é triste, né? Apesar de todo o enredo e de toda a história ser muito bonita, porque é uma história muito bonita, é triste, né? Mas antes da gente começar aí a entrar nas lágrimas, já que você está aqui com a gente, deixa seu like, deixa os seus comentários e se inscreve no nosso canal, Tatiana Benites, para você acompanhar a gente toda a nossa programação aqui durante a nossa semana e sabendo que toda sexta-feira a gente está aqui na sessão Pipoca Espiritual para fazer a nossa análise espiritual do filme. Mas antes da gente fazer a nossa análise espiritual, vou rodar nossa vinhetinha, vai. Agora que a gente já rodou nossa vinheta, que você já deixou o seu like e que você já se inscreveu no canal, agora a gente pode falar um pouco mais desse filme, que é um filme muito bonito, né? Um filme que fala de amor. É um filme que fala de amor à primeira vista, praticamente, né? De um amor que faz sacrifícios um pelo outro. E é o amor que a gente precisa aprender que ele existe, que ele faz parte, né, da nossa vivência. E que quando ele vem regado de boas intenções, de amizade junto, né, ele é muito mais forte. Então, é uma história onde dois jovens se encontram e se encantam. E eles se encantando, eles tornam esse relacionamento de amizade entre eles, né, uma cumplicidade, um respeito muito grande. É claro que todos os relacionamentos têm os seus desafios, mas eles tiveram um desafio ainda maior, sendo tão jovens,
tendo que lidar aí com uma doença da parte dele, né? Então, a gente também tem essa reflexão sobre passar por esses desafios juntos, né? Mas vamos primeiro falar um pouco de amor, né, Damião? Vamos falar um pouco de amor, sim, e falando de amor, né, o filme já que fala disso, vamos falar de amor e a vivência do amor não é apenas uma necessidade passageira ou algo que estamos ali fatalmente destinados. Na nota explicativa da questão 938 de O Livro dos Espíritos, temos as seguintes considerações de Allan Kardec. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de se sentir amado. Um dos maiores prazeres que lhe sejam concedidos sobre a terra é o de reencontrar corações que se simpatizam com o seu, o que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Então, se estamos fatalmente destinados à vivência deste sentimento belo, digno, grandioso, porque se assim não fosse, não nos impulsionaria a benevolência em nossas escolhas e atitudes. Torna, então, imprescindível o conhecimento de suas várias possibilidades, bem como das virtudes que abarca, Tati. O Damião falou aí de reencontro, né? Tem muitas pessoas que passam pela nossa vida que são reencontros, né? Reencontros espirituais. E a gente sente essa coisa diferente por essas pessoas, né? E não precisa ser namorado, marido, né? Não precisa ser esse amor amante, né? Ele pode ser um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga, né? É esse reencontro de almas, esse reencontro espiritual que nós temos. Nós somos parte de uma grande família espiritual. E como nós temos muitas encarnações, ou seja, muitas reencarnações, temos que voltar muitas vezes para ir cada vez aprendendo um pouquinho mais de alguma coisa, a gente vai reencontrando essas pessoas que a gente tem mais afinidade no nosso caminho. E nesse caso, eu realmente acredito que tenha sido também um reencontro de almas, né? No filme, ela fala, a gente vê também a questão da amizade entre eles, mas da amizade entre as pessoas que estão junto nesse núcleo. Porque quando uma pessoa fica doente, não é só ela que está passando por aquilo. Também passa por essa situação, por esse sofrimento, as pessoas que estão ao seu redor. Então vai passar o familiar, as pessoas da família que são mais próximas, os amigos que são mais próximos, e todos eles vão sofrer junto, vão passar junto, vão dar as mãos juntos e falar, vamos vencer, estaremos juntos com você, né? E é muito difícil quando você recebe um diagnóstico com um prazo, quando o médico fala, você só tem 6 meses no máximo. Né? E daí, o que você faz com esse tempo? E aí a minha reflexão foi, se hoje alguém chegasse para a gente e falasse, você só tem 6 meses, o que você faria nesses próximos dias? O que você faria com esse tempo? Sabe por quê? Porque algumas pessoas são diagnosticadas e têm esse prazo datado, e digo entre aspas porque não é uma ciência exata, tem gente que tem um diagnóstico de 6 meses e vive alguns anos, e muitos anos,
né? E tem gente que tem um diagnóstico de 6 meses e fica só 2, né? E nós que não temos nenhum diagnóstico, a gente pode sair na rua e não voltar. A gente não tem um prazo. E se a gente estabelece um prazo? E se alguém hoje chegasse para a gente e falasse: você tem tantos dias? Ela começa o filme falando que nós todos vivemos, o Damião deixou aqui para mim uma cola, que nem era isso que eu ia falar, mas agora me veio, que nós todos, pessoas comuns, têm, em média, 27.375 dias. Essa média são 75 anos, esse número, né? Em média, as pessoas vivem 75 anos, agora estão vivendo um pouco mais, né? E se a gente não sabe o nosso dia de amanhã, nós temos amigos queridos que se foram antes desse prazo ou muito antes, né? Então fica uma reflexão nesse filme Por Toda a Minha Vida, que nós estamos falando, de que a gente faz com o nosso tempo efetivamente, né, Damião? Olha, e aí aquilo que a gente vive, e a Tati fala muito aqui no canal, né? Estamos colocando esse amor universal em prática, né? E aí você falou de amizade. Há pouco tempo eu tinha visto uma reportagem lá do site da BBC Brasil, porque amigos prolongam nossas vidas, né? E aí a reportagem dizia um trecho delas, pesquisas trazem conclusões claras. Se quisermos viver uma vida longa e saudável, devemos começar a priorizar as pessoas à nossa volta. E aí você estava falando de amizade no capítulo 7, da segunda parte de O Livro dos Espíritos, intitulado A Lei da Sociedade. Kardec, por meio da resposta dos espíritos às suas várias questões, discorre sobre a necessidade da vida social. Assim, Deus fez os seres humanos para viverem em sociedade a fim de aprenderem o auxílio recíproco, sobretudo porque indivíduo algum possui todas as faculdades de maneira completa. Na questão 768 de O Livro dos Espíritos, ao ponderar que a realização de uma pessoa em determinada área completa a dificuldade de outra e vice-versa, o codificador anota, pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. E o filme, né, tá, estava dizendo também, falando aí da doença, né, aquilo que parece injustiça, é na realidade uma oportunidade de fortalecimento para que as dores e os sofrimentos sejam suportados com maior grandeza do espírito. Algumas doenças, como o câncer e os males da infância, que muitas vezes nos fazem duvidar da fé e perguntar o porquê de tanto sofrimento, Tati, para tal paciente, tem também suas explicações, pelo menos, nossa, aqui na doutrina espírita, o câncer é como uma tentativa de reequilíbrio, como se fosse um aviso e um pedido de tempo a quem não soube elaborar as emoções da vida, em muitos casos, achou que daria conta de tudo. Uma doença pode ter um significado, pode, né? Pode ser, e muito maior do que se imagina, e assim visto como uma oportunidade de rever e avaliar a vida, que muitos males são interpretados à luz da doutrina espírita, Tati. Lembrando sempre que a gente vai interpretar, mas cada caso é um caso, né? Então, não existe uma cartilha da pessoa que tem tal doença é porque fez tal coisa na vida passada. A pessoa que tem tal coisa foi porque fez tal coisa na vida passada. Gente, não tem uma cartilha. Porque cada pessoa é uma pessoa e a gente não sabe o que nós planejamos
o que está no nosso planejamento reencarnatório antes de nós virmos para cá. Então, tomem muito cuidado com as receitas de bolo, né? Porque a gente sabe que as receitas também não saem tudo igual, né, gente? É isso. Antes de eu entrar nessa parte das nossas provas, das doenças, né, o Damião falou da questão de como nós somos, né, das pessoas que estão ao nosso lado, e tem um estudo que fala que nós somos a união das 5 pessoas mais próximas de nós. Então, vamos escolher bem as pessoas que estão próximas de nós. As pessoas mais próximas, as pessoas que passam mais tempo ao nosso lado. Vamos escolher bem essas pessoas, porque nós somos a união delas. Olha só que interessante isso, né? E essas pessoas influenciam a gente diretamente. No filme, mostra essa coisa do sofrimento por causa de uma doença. Uma pessoa jovem que tem que passar por essa prova. Então, quando a gente faz uma análise espiritual do filme, a gente tem que falar sobre nosso planejamento reencarnatório, que talvez isso já estivesse ali. Por que eu sempre falo talvez? Porque não tem a cartilha, né, gente? A gente não sabe. Então, talvez já existisse esse planejamento que fosse dessa forma e que essa pessoa só fosse viver até essa certa idade. No Evangelho e no Livro dos Espíritos, nós temos algumas explicações sobre as mortes prematuras. Porque são aquelas que doem tanto na gente, né? Contra a lei natural, que primeiro vão os nossos pais, primeiro vão os nossos avós, depois vão os nossos pais, depois vamos nós e depois vão os nossos filhos. E quando essas ordens se invertem, né, quando um jovem vai antes, né, do que a gente se espera, a gente fala, não, foi antes do previsto, tinha tanta coisa para viver ainda. E na verdade não. Na verdade, essa pessoa foi no momento em que ela precisava ir. Ela só foi porque ela já cumpriu o que ela tinha que cumprir aqui. Ela só foi porque ela não precisa mais estar aqui. E depois a gente vai se reencontrar em algum lugar, de alguma forma, porque as almas que se amam, os espíritos que se amam, eles se reencontram de uma forma ou de outra. Nós sempre nos reencontramos. Então, o que eu acho legal de falar sobre as doenças que a gente tem que passar como provas, essa prova não é só para aquele que passa. Essa prova é para todos aqueles que estão ao redor. Por que nós temos que passar essa prova juntos? Por que tem que ter esse sofrimento? Porque dentro desse sofrimento nós aprendemos a dar valor ao nosso tempo, nós aprendemos a dar valor à nossa saúde, nós aprendemos a dar valor às coisas que nós podemos fazer, nós aprendemos a dar valor a tudo que está ao nosso redor. E eu não estou falando de valor material, porque é aí que a gente para de dar valor à coisa material. Porque a gente sabe que a gente vai partir e não vai levar o que está aqui. A gente não vai levar nada de material junto com a gente. A gente vai levar as nossas experiências, o que nós aprendemos, o que nós deixamos de aprender e de fazer. Então, é tão importante que também a gente ajude a cuidar de alguém. Porque quando a gente cuida de alguém, a gente não precisa passar por aquela doença para sentir aquela dor do outro também. Porque a gente está junto, a gente está sentindo. Né? Então,
O filme mostra a questão do cuidado com o outro, a renúncia à sua vida para cuidar do outro, né? Isso é muito bonito e isso tem muito mérito. Então, por que essas pessoas têm que renunciar para cuidar do outro? Será que isso foi planejado? Se isso não foi planejado, essa pessoa está ganhando muitos pontos também, porque ela está praticando o bem. Ela está renunciando a muitas coisas da vida dela para cuidar do outro. Tem uma outra forma de falar que isso é amor incondicional? É esse o tipo de amor que a gente veio para aprender aqui. E aí, a gente está falando de uma pessoa próxima, de alguém da nossa família. E a gente, quanto mais a gente se renuncia para se dedicar ao próximo, mais a gente vai aprendendo, mais a gente está fazendo para o nosso crescimento. Então, quando a gente não espera nada e se doa mais a gente vai aprendendo. E a gente aprende com essas poucas coisas. A gente aprende com o filme, a gente aprende com a leitura, a gente aprende com o outro o tempo inteiro, né, Damião? E é isso que é bom, né? Como esse aquilo, né? Como é bacana, aquilo que a gente estava falando, né? O quanto é importante, a gente está vivendo em sociedade, vai aprendendo, né? Aquilo que a gente não sabe, a gente aprende, aquilo que a gente sabe, a gente ensina, simples assim, né? E é isso, né, que faz a vida nos oferecer tantas e tantas oportunidades. A Tati começou falando de uma das frases do filme, né? E tem outras, né? Não percebi que minha vida era uma série de dias esquecidos. Juro nunca deixar de amar você, por sua causa eu encontrei alguém em mim que eu nunca teria conhecido, alguém que eu nunca teria me tornado. Uma vida plena não pode ser uma série de dias esquecidos. Se você não está feliz, mude. Mude a direção, arrisque. Mais tarde, não é uma certeza. A vida não foi feita para ser vivida mais tarde. Gostaria que tivéssemos mais tempo, mas fizemos o melhor que podíamos com o que tínhamos, e foi mais do que o suficiente. Vou deixar os momentos guiarem a minha vida e me curarem, e me fortalecerem, me inspirarem. Eu viverei assim todo dia, por toda a minha vida, Tati. Isso é aquela coisa, né? Ai, vamos viver como se não houvesse amanhã. Vamos viver, gente. Essa coisa de não houvesse amanhã, eu vou te falar uma coisa que talvez não seja legal. Tem amanhã. E tem depois de amanhã, e tem depois, e tem depois. E se não tem esse depois que a gente possa ver, ou seja, se não é aqui, é do outro lado. Então, essa coisa de viver como se não houvesse amanhã, não, né? Viver com responsabilidade, fazendo coisas que possam nos ajudar a progredir. Então, o filme, por toda a minha vida, ele conta uma história real. É muito bacana, porque no final do filme a gente vê, sabe aquele filme de história real que depois mostra a pessoa real? Então, a gente vê as pessoas reais ali, com quem aconteceram com quem aconteceu essa situação. E é uma história muito bonita, muito bacana. Se você já assistiu, deixa aqui seus comentários. Se não, assiste, vem aqui, volta para trazer uns comentários para a gente, tanto aqui no canal Tatiana Benites, no YouTube, quanto na TV Mundo Maior, quanto na Rádio Boa Nova, que a gente vai ler também. E o filme, ele vai contar para a gente, né, essa história de amor, né? Mas poderia estar acontecendo essa situação de enfermidade com qualquer um de nós, ou a gente já passou por esse tipo de coisa com amigos,
com familiares, pessoas que a gente viu que sofreram por causa de um câncer ou de uma outra doença, né? De algo que fez com que nós sofrêssemos também. Então, eu acho que a grande mensagem desse filme é que nós possamos aproveitar o tempo que nós temos aqui sendo felizes, mas conseguindo fazer algo para o nosso progresso. E como é que eu vou saber, né, o que eu tenho que fazer? A gente não precisa saber. Não precisa saber. A gente só precisa fazer. Então, o que eu posso fazer de bom hoje para mim que pode refletir em alguém? Olha, daí eu não estou nem falando para você fazer algo para outra pessoa. Faz para você. Mas o que você pode fazer de bom para você que pode ser bom também para o outro? Que pode refletir para alguém esse bem? Ou o que você pode fazer de bem para o outro que pode refletir em outras pessoas? Então, me ficou muito essa mensagem no filme de fazer parte, né? De se unir, de praticar o bem, né? Não custa nada fazer o bem, né, Damião? Não custa nada e faz um bem, aquilo que você acabou de dizer, né? Faz tanto bem para a gente que faz, aí se pensar, se bobear, até faz mais bem para a gente do que para o outro. Então, a vida nos pede isso, né, Tati? Fazer o bem. E acho que o legal também do filme é o fazer o bem, não é nem, vou fazer a caridade, é proporcionar momentos bons. Sim. E quando a gente proporciona momentos bons para você, para o outro, para quem seja, a gente também está naquele momento bom, né? Sim. Então, faz bem para todo mundo. E o momento bom não é, fazer uma viagem cara. O momento bom é sentar um do lado do outro, dar risada e comentar alguma coisa boa, que faz bem ouvir, sabe? Não é fofocar da vida dos outros, gente. Desculpa, não é isso. Não é falar mal do amiguinho, né? Por mais que você ache que isso faz você se sentir bem, né? Mas coisas construtivas, coisas que vão ficar na tua memória, de coisas boas, né? E então isso faz toda a diferença. Assistam, gente, assistam o filme Por Toda a Minha Vida. Aproveita que ainda está nas plataformas e que faz muito bem assistir. Vai chorar, vai chorar, vai chorar. Tem lágrimas, há lágrimas grátis. No entanto, vale a pena. E continua aqui com a gente no nosso canal. Se você não está no canal ainda, se inscreve no canal Tatiana Benites no YouTube. E já que você está aqui no canal, gente, deixa seu like. Se você não está no canal, vai para o canal e deixa seu like também. E daí deixa também seus comentários, que a gente vai ler com muito carinho. E aproveita, fica com a gente na nossa programação de toda semana, né, Damião? Tem Damião, tem Tatiana, tem Celina Sobral e tem aí muita coisa legal. Gente, fiquem com Deus e até mais. Um beijo. Tchau, tchau.